Fala pessoal, tudo bom? Bom, bem-vindos à nossa aula de rede de computadores. Estamos falando sobre endereçamento IP. Tá? Logo estamos na camada de interrede, nós vamos falar na nossa última parte, né, sobre classless. Então basicamente estamos encerrando aí a parte de endereçamento IP. Então lembrando, né, a camada de interrede é responsável pelo endereçamento e roteamento, né? Estamos vendo, né, a parte do endereçamento, tá, dentro do modelo TCP/IP, tá, que é o modelo base da internet. Tá, então toda vez que eu olho um IP, a gente está falando de IPv4, né, eu tenho que identificar a rede host. Tá, a gente já viu que inicialmente, né, isso era feito pelo modelo Classful, que identificava, né, a rede por classes, né, através dos primeiros bits do IP, e através dessas classes determinava o que era a rede e o que era host, qual parte do IP representava a rede, qual parte representava host. Né? E na aula anterior aí a gente viu que o Classful foi descontinuado e entrou, né, no seu lugar o Classless, né, que utiliza a máscara de rede para determinar o que é rede e o que é host. Tá? Se você não viu essa aula, sugiro que você vá ver essa aula antes de ver essa daqui, né, principalmente a aula a respeito de máscara. Aí, né, a primeira aula sobre Classless ela é muito importante. Né? Na aula de hoje nós vamos falar sobre Classless mais um pouquinho, né, terminar esse assunto. Falar um pouco também sobre notação CIDR e IPs reservados. Tá? Então esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Bom, então nosso amigo aqui, né, ainda não entendi como o Classless ajuda no desperdício de IPs na internet. Então a gente viu o Classful, né, desperdiçava muito IPs. Na aula passada a gente começou a falar do Classless, né, como ele ajuda a conservar, né, IPs aí na internet, que hoje o maior problema da internet é a falta de endereços IPs válidos, né? Então hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto aí, né, de como o Classless, a máscara de rede, ajuda a evitar desperdícios de IPs. Tá? Então um exemplo que a gente já viu, né, nas aulas anteriores aí, tá? Então relembrando aqui, tá? Então um exemplo aqui, né, eu tenho uma empresa, a empresa, né, tem lá algumas máquinas, dentro das máquinas na rede, por exemplo, né, eu compro um IP classe C, tá? E esse IP aqui, né, ele tem no máximo 256 máquinas a princípio. A gente vai ver na aula de hoje que não é bem 256, né? Mas supondo que nossa rede ela cresça, né, e chega a 300. Então vou comprar mais um IP classe C. Então através do roteador eu consigo juntar essas redes aqui e agora eu posso ter mais 256 máquinas na minha rede, né? Mas graças a Deus minha empresa está crescendo ainda e lotou novamente essa rede aqui. Tá, então eu posso comprar outro IP classe C, mas alguém pode falar, vamos comprar um IP classe A ou classe B. Tá, então aqui que vem o problema do modelo Classful com desperdício de IP. Tá? Então na minha rede ali eu vou ter aproximadamente 500 hosts, tá? Ou né, um pouquinho mais que isso, 600 por exemplo. Mas se eu usasse um IP classe B, né, eu teria 65 mil IPs disponíveis. Tá, então se eu pegar esse IP aqui, ó, 73.0.0.0, tá, eu teria, né, uma rede com essa quantidade aqui de hosts, mas eu só estaria utilizando na faixa ali de uns 600 hosts. Então, né, algo em torno ali de 65 mil hosts estaria sendo desperdiçado. Tá? Então isso é muito ruim para a internet, né, que está tendo um problema de falta de IP. Se uma empresa compra isso aqui e não tem, né, máquina suficiente ali para endereçar todo mundo, eu estou com IPs parados, né? Principalmente se for um IP classe A, então a empresa foi lá e comprou um IP classe A, comprou um IP 9, por exemplo. Então, essa empresa vai ter uma rede de 16 milhões de IPs. Dificilmente uma empresa vai conseguir utilizar esses 16 milhões de IPs. Então esses IPs, né, seriam invalidados, ficariam parados, né, dentro dessa empresa. Então por isso que o modelo Classful é ruim. Tá? Então na aula de hoje a gente vai realmente, né, entender o porquê que o Classless ajuda, tá, a evitar esse desperdício de IPs, ok? Então, né, a gente faz, né, o uso da máscara de rede, né, para conseguir evitar esse desperdício de IP. Não resolve 100%, mas ele ameniza bem o problema, né, ele usa de forma bem mais eficaz do que o modelo Classful. Então, ó, primeiro exemplo aqui, né, essa é uma pergunta que normalmente, né, o pessoal faz aí em concursos de rede, provas de rede, né? Então, ó, quantos hosts cabem em uma rede com a máscara classe C? Lembrando que a máscara não tem classe, né, mas essa máscara aqui, 255, 255, 2550,
ela lembra o antigo padrão classe C, então por isso que o pessoal chama de máscara classe C. Então que seria um IP classe A com uma máscara classe C. Tá? Então eu vou olhar aqui quantos zeros, né, eu tenho nessa máscara aqui. Então pensa em binário, né, não pensa em decimal, então esse octeto aqui é tudo zero, então eu tenho 8 bits zero. Essa vai ser a quantidade de hosts na minha rede, né? Então através disso que eu vou conseguir responder nessa resposta, quantas máquinas cabem aqui. A fórmula é, né, 2 elevado, né, a quantidade de bits zeros que eu tenho na minha máscara, menos 2, ok? Esse menos 2 é o IP da rede, o IP de broadcast. Então aqui, ó, quantos zeros eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros eu tenho na máscara. Tá? Então seria 2 elevado a 8 menos 2. Tá? Então 2 elevado a 8 é 256, menos 2, 254. Tá? Então eu teria 254 máquinas nessa rede aqui. O nosso amigo aqui, ó, não entendi de onde saiu esse menos 2 da fórmula. Tá? Então, de novo, né, o menos 2 representa o IP de rede e o IP de broadcast que eu não posso usar, já são IPs reservados. Tá? Eu não posso usar nem o primeiro IP da rede, nem o último IP da rede. O primeiro IP que representa a rede, a rota para uma rede. O último é o IP de broadcast, o IP que eu uso para mandar informações, uma mesma informação para todo mundo. Então lembra, né, na aula anterior a gente fez, né, como extrair o IP de rede e broadcast. Então coloca a máscara, caso lá, né, bit a bit, os bits da máscara com o bit do IP. Procura na máscara onde termina o bit 1, tá, e passa um risco. O que tiver à esquerda no IP do host, copia para o IP da rede e para o IP de broadcast, exatamente igual. Tá? No IP da rede, né, na parte do host aqui, à direita, eu encho de zeros para dar o menor IP possível, e no broadcast eu encho de uns para dar o maior valor possível. Tá? Então, esse aqui vai ser o IP da rede, né? Então vai ser 11.0.0.0 da rede, e 11.0.0, enchendo de uns aqui, .255, o IP de broadcast. Ok? Então, de novo, não posso usar o IP 11.0.0.0 para endereçar nenhuma máquina, nem o 11.0.0.255, né, porque são reservados. Logo, a faixa de IPs que eu realmente posso utilizar para endereçar máquinas aqui está errado, está 10, né, mas é 11.0.0.1 e 11.0.0.254, ok? Então, essa é a faixa de IPs, né, para endereçar máquinas. Tá? O 0 eu não posso usar, o final 0, o final 255, nesse caso que também não posso utilizar, que é o IP da rede e o IP de broadcast. Então a resposta, né, quantos hosts cabem em uma rede classe C, tá, com uma máscara, né, classe C, a resposta é 254. Tá? Então eu começo lá, né, 11.0.0.1, ponto 2, ponto 3, tá, ponto 5, aí eu vou colocando máquinas na minha rede. Eu tenho a máquina 200, eu posso chegar até a máquina 254. Tá? Esse seria o último IP disponível para endereçar hosts. Exemplo 2. Gostaria de criar uma rede com apenas 2 hosts, né, qual máscara utilizar. O nosso amigo já vem aqui, né? Rede com 2 hosts, né? Para que isso? Né? Tem como fazer uma máscara para isso, tá? Então tem como fazer isso utilizando máscara? Não tem, tá? Nós vamos ver como faz isso. Então um exemplo poderia ser esse aqui, tá? Tem vários exemplos aí. Tá? A ligação, por exemplo, entre 2 roteadores, tá? Geralmente são dessa forma aqui, que, né, na verdade reporta essa ideia de antena aqui também. Tá? Então eu quero fazer uma ligação entre antenas, que é um meio bem inseguro, principalmente no nível de camada física. Né? Quem não viu nossas aulas sobre camada física, meio sem fio, assista lá que vocês vão descobrir isso. E aí, né, eu posso criar alguns métodos para tentar proteger. Um deles é utilizando uma rede com só 2 máquinas, assim, né, o hacker no meio do caminho tá, vai ter um pouco mais de trabalho para acessar a rede. É claro que isso não é prova de falhas ali, é bem vulnerável, na verdade, esse tipo de rede aqui, mas é só para dar um exemplo ali, né, de onde eu poderia utilizar. Então, hackers mais iniciantes aí, né, os não hackers principalmente, né, podem ter problema para acessar esse tipo de rede, né. Talvez um hacker mais experiente ele consiga realmente, mesmo assim, acessar a rede, mas de novo, é uma camada de proteção a mais, ok? Então, a ideia aqui é que eu só quero ter
a máquina 11001 e a máquina 11002 na rede, né, que máscara que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar a mesma fórmula lá, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a variar aqui, né, o H aqui, né, que está representado pelo 1, tá, que é a quantidade de hosts que eu posso ter. Então, 2 elevado a 1 dá 2, porém eu tenho que tirar o IP da rede e IP de broadcast. Tá? Então, a princípio, né, não dá para eu usar essa máscara aqui, tá, para ter duas máquinas na mesma rede, tá, porque eu tenho que tirar o IP da rede e o IP de broadcast. Tá? Em teoria, assim, né, alguns sistemas eles permitem usar essa máscara aqui para endereçar duas máquinas, né, na rede, mas, né, a princípio não dá. Então não deu por causa do IP da rede e IP de broadcast. Então, né, aumentei um bit aqui. Tá? Então 2 elevado a 2 menos 2, então dá 4 menos 2 dá 2. Tá? Então agora eu tenho duas máquinas na rede, é justamente o que a gente quer. Tá? Então essa que vai ser a máscara. Tá? Então eu vou ter uma máscara com 2 bits zeros. Tá? Então, opa, elevado a 2 deu, né? Mas qual máscara vai ser essa? Então é isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui, né, da direita para a esquerda, eu vou colocar 2 bits zeros e o que sobrou, tá, eu vou encher de uns. Então a máscara vai ser 255, 255, 255, 252, ok? Então eu coloquei isso aqui para mim ter certeza, né, se vai dar certo isso aqui, é bom fazer o IP da rede e o IP de broadcast. Ó. Então a máscara 255, 255, 252, né, será que realmente vai ter duas máquinas nessa rede? Vamos ver. Tá, então, estou na dúvida como é que faz, pega o IP do host A, que é 11.0.0.1, pega a máscara lá, 255, 255, 255, 252, passa o risco lá, né, convertido para binário, passa o risco, o que tiver à esquerda do IP, copia para o IP de rede, IP de broadcast, no IP de rede, preenche a parte do host com 2 zeros, para ter o menor IP possível, o broadcast com uns. Tá, então aqui o IP da rede vai ser 11.0.0.0, IP de broadcast, que é o maior possível ali, vai ser 11.0.0.3, tá? Então essa é a faixa que eu tenho na rede. Novamente está errado aqui, né? Não é 10, é 11, ok? Então a faixa de, né, para host ali é do 11.0.0.1 a 11.0.0.2, tá? Que é justamente, né, os IPs que eu tinha deixado para as máquinas ali, tá? Bom, o hacker vai lá e fala assim, vou tentar o 11003, tá? 11003, tá errado aqui, né? 11. Ele é o IP de broadcast, tá? Então não vai funcionar, não posso usar esse IP aí para uma máquina na rede, tá? Então o nosso hacker fala assim, então eu vou tentar o 11004, tá? Se ele tentar o 11004, né, perceba que aqui, ó, mudou um bit da parte da rede, ou seja, ele está em outra rede. Tá, o IP da rede aqui, ó, é 11.0.0.4 e o broadcast é o 11.0.0.7, né? 4, 5, 6, 7 aqui, ok? Ou seja, ele está em outra rede, ó, que antes aqui esse bit aqui, né, na rede anterior era 0, ok? Então mudou a rede, o hacker não vai conseguir acessar. Então nosso amigo veio aqui, né, muito doido, né, mas é muito chato ficar digitando a máscara, né, principalmente uma máscara como 255, 255, 252. Tá, isso é verdade, né, e por isso que o pessoal inventou a notação CIDR. Tá? Então a CIDR, na verdade, é a máscara, só que representada de outra forma. Tá? Eu particularmente gosto bastante da notação CIDR, acho que vocês vão gostar também, ok? Então, em vez de ter que digitar a máscara 255, 255, 255, 252, na notação CIDR eu conto a quantidade de uns que eu tenho nessa máscara, então nesse caso aqui é 30, e coloco esse 30, né, junto com o IP, então vai ser 11.0.0.1/30, de novo, isso aqui substitui a máscara 255, 255, 255, 252, tá? A mesma coisa do outro lado, tá? Então 11.0.0.2/30 é o equivalente a máscara, né, que a gente tinha feito anteriormente. Então, de novo, é bem mais prático usar essa notação aqui, ok? Então, o /30 é o quê? A quantidade de bits uns na máscara. Isso é a notação CIDR, Classless Interdomain Routing. Então, esse /30 é o mesmo que 255, 255, 255, 252. Tá? Tem uma tabelinha aqui, ó, com todas as máscaras. Então, a máscara, ó, classe A, né, que lembra o padrão classe A, é um /8, ou seja, 8 bits uns na máscara. Classe B, ó, /16, classe C, /24,
Tá? Então tem todas as possibilidades de máscara aqui com a notação CIDR, ok? Então, a maioria dos sistemas atuais ele suporta esse tipo de notação, que é mais fácil, mais simples, né, causa menos erros aí. Tá? Mas alguns sistemas mais antigos eles vão aceitar somente máscara, tá, em notação de ponto decimal ali com os 4 octetos. Tá? Mas, de novo, sistemas modernos vão aceitar a notação CIDR, né? Eu particularmente gosto bastante dessa notação. Então, aí qual seria, né, só me perguntando de novo, né, e qual seria uma máscara CIDR para uma rede com 25 hosts? Tá? Então, de novo, ele quer descobrir a quantidade de máquinas numa rede, né, no caso que ele está dando a quantidade, que é também uma questão bem comum em concursos aí, né, e eu quero descobrir qual máscara que eu vou usar para alocar esse número de máquinas. Tá? Então, eu quero alocar 25 hosts em uma rede. Tá? Então, de novo, o que eu faço? Mesmo esquema. Tá? Então, eu vou pegar aqui, né? Eu já sei que com 2 vai dar, né? 2 aqui, tá? Então, com 3, tá? Então, 2 elevado a 3, 8 menos 2, 6. Então, não cabe 25 máquinas. 2 elevado a 4 menos 2, 14. Não cabe 25. 2 elevado a 5 menos 2, 30. Então, se eu continuar aumentando aqui, vai dar mais máquinas, não adianta. Tá, esse aqui, né, vai ser o número ideal para 25 máquinas. Então, note ali que eu vou, né, acabar desperdiçando 5 IPs, tá, mas é a melhor configuração, né, do que se eu usasse, por exemplo, o classe C antigamente, né, e precisasse alocar 25 máquinas, tá, eu estaria desperdiçando bem mais IPs. Tá, aqui só estou desperdiçando 5. Tá, então, eu vou precisar colocar 5 zeros na minha máscara. Tá, então o que eu vou fazer, né? Então eu tenho 32 bits na máscara e eu vou tirar 5, tá? Isso vai dar 27, ok? Então é basicamente isso aqui, né? Na verdade está mais confuso ver isso aqui, mas né, vamos fazer ali, ó. Tá? Então 32 é a quantidade de bits que eu tenho na máscara. Eu vou colocar 5 bits 0, então 32 menos 5 vai dar 27, ok? É mais fácil colocar, né, os 5 bits zeros aqui, encher o resto de uns, né, e ver onde é que termina os uns aqui, que vai dar 27. Tá? Então daria para fazer dessa forma aí. Então minha máscara vai ser 1/27 na notação CIDR. Tá? Então suponha que nós ganhamos o IP 200.192.132/27. Tá? Agora tem que descobrir quais IPs eu posso utilizar para endereçar essas máquinas aqui. Esse ganhar tá, entre aspas, relativamente comum. Você compra o IP, tá? O provedor normalmente dá o IP com a máscara, e aí o que tiver, né, nesse intervalo entre o IP da rede e o IP de broadcast são os endereços que você pode usar na sua rede, né, com esse IP que você comprou. Tá? Então na prática é importante saber fazer esse cálculo aqui. Então, né, já sei, vou calcular o IP de rede broadcast para isso aqui e vou descobrir, né, como é que eu posso usar esses IPs aí. É exatamente isso que você tem que fazer. Então converte para binário, tá, o IP que foi dado para nós lá, mais a máscara, né, de 27 bits uns, passa o risco, tá? E aí o que tiver à esquerda, né, copia do IP, né, copia para o IP de rede, o IP de broadcast. No IP da rede, o que tiver à direita enche de zeros, o broadcast enche de uns, tá? E aí você vai obter os IPs. O IP da rede vai ser o 200.192.130.32 e o broadcast 200.192.130.63. Tá? Então eu sei que tudo que tiver nesse intervalo aí eu posso utilizar para endereçar hosts, né? Só não posso usar o IP da rede e o IP de broadcast que são reservados. Então para as máquinas fica do 200.192.130.33, 200.192.130.62, né? Repara, ó, que nem, né, o IP da rede broadcast foi 0 ou foi 255. Tá? Então, vocês devem ter percebido, né, mas nem sempre o IP da rede broadcast vai dar esses valores de 0 e 255. Tá? Dependendo da máscara, dependendo da faixa de IPs, tá? Isso não vai acontecer. Então tem que ficar esperto nisso daí para não errar. Então nosso amigo está perguntando, mas eu posso colocar qualquer faixa de IPs em minha rede, né, ou hosts aí? Tá? A resposta aqui é depende, né, mas na verdade não. Tá? Você não pode colocar qualquer faixa. Tá? Você tem algumas faixas que são reservadas, tá? Algumas faixas, né, são pagas, tem que pagar para utilizar na internet.
tá? E, né, nós vamos ver esses IPs aí, quais IPs são mais recomendáveis, tá? Então eu vou começar vendo IPs reservados, né? Então IPs que eu tenho que saber ali, tá? Se eu posso ou não utilizar. Tem um IP chamado, né, eu chamo de qualquer, né, mas seria dishost, né, que representa a máquina, tá? Ele tem duas representações, que é para representar, né, a mesma máquina ali, ou a rota padrão, tá? Depois a gente vai ver mais detalhes aí. Tem o IP de loopback, tá? Esse qualquer é o 0.0.0.0/8, então começou com 0, ele é reservado, tá? Eu não posso utilizar ele para endereçar máquinas na rede. O de loopback é o 127.0.0/8, ou seja, né, começou com 127, que é o primeiro octeto aqui, né, os primeiros 8 bits. Eu não posso utilizar porque ele é, né, para representar a máquina local, tá? Então é usado, por exemplo, para fazer testes, tá, de rede, para ver se eu estou, né, com o serviço funcionando, tá? Ele representa a máquina local. Aí a gente tem os IPs não roteáveis da internet, também chamados de IPs privados. Tá, então, se eu não tenho um IP comprado, né, na internet, eu devo utilizar esses IPs aqui para não dar conflito de IP. Tá? Então, esses IPs são o 10.0.0/8. Então, se eu extrair aqui, né, vai ser do 10.0.0.0 ao 10.255.255.255. Tá? Mais fácil de pensar, né, o primeiro octeto. Né, se for 10, ele é um IP privado. Tá? Eu tenho um 72.16.00. Então vai de um 72.16.00 até um 72.31.255.255. Esse é um exercício bom aí para fazer, para ver se você está afiado ali em extrair o IP da rede broadcast. Na verdade, que você vai extrair o menor e o maior IP, né, para ver a faixa de IPs que é reservado. Tá? Tem um 92, um 68, né, como é um /16, são os dois primeiros octetos. Tá? Então IP privado classe A, classe B e classe C. E tem um IP para rede privada, né, que é usado para autoconfiguração, então 169.254. Se sua máquina, né, liga na rede e ele não consegue achar um IP estático, não tem servidor DHCP, que é um servidor que atribui IPs automaticamente, né, a maioria dos modems, né, os roteadores atualmente possuem essa função. Tá, se o sistema operacional não achar isso daí, ele pode jogar esse IP para tentar acessar a rede automaticamente. Tá? No geral, isso aqui não funciona, nunca peguei uma rede aí com isso aqui funcionando, ok? Também tenho, né, o reservado para multicast, tá, com 124.0.0/4, tá, e eu também tenho um endereço de broadcast utilizado por roteadores, tá, que é o 255.255.255.255/32, tá, ou seja, não posso usar esse IP aqui para endereçar máquinas. Tá, nós vamos ver um pouquinho mais em detalhes esses IPs reservados. Tá. Primeiro vamos ver a ideia da rota padrão, que é o 0.0.0.0/0, tá? Então o que acontece, né? Imagina que eu estou lá na minha máquina A e eu quero mandar uma informação, né, para a máquina 888, tá? Então como é que acontece isso aqui? Tá? Eu pego o IP de destino e submeto a primeira linha de roteamento. Então eu vou submeter essa máscara aqui, ó, /24. Então quando eu fizer isso, né, o IP aqui vai dar 8.8.8.8.0. E eu vou perguntar se 8.8.8.0 é igual a 200.0.0.0, e não é. Então ele vai falar, então não é essa rota aqui, não é esse destino, não está aqui. Se tivesse, ele mandaria para a placa de rede ETH0 e chegaria lá, né? Significaria que não, eu tenho acesso direto para aquela rede lá, mas não é o caso. Vou submeter a segunda linha. A segunda linha, a máscara é um /0. Significa que eu vou fazer um AND aqui desse IP com 0. E vai dar o quê? Vai dar 0. Tá? Então aqui o resultado vai dar 0.0.0.0 e eu vou perguntar se é igual isso aqui. E é, né? Porque 000 é igual a 000. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para o 200.0.0.2, que é o meu roteador que me dá acesso à internet. Okay? Então isso aqui é chamado de rota padrão. Tá? Todo mundo, né, todo destino vai combinar com essa rota aqui. Okay? Então normalmente ele indica, por exemplo, o caminho da internet. Tá? E aí eu vou navegando aqui para os roteadores até que eu chego no meu destino. Tá? Então eu não posso, né, usar esse IP000 para endereçar máquinas na rede, porque ele é usado para rota padrão. Então, ó, daí, né, meu pacote vai para frente e chega ao destino. Bom, também tem a representação do 000, né, com a ideia desse dishost, né, que eu chamo como qualquer, né, se combina com qualquer. Então imagina assim, eu tenho um servidor
HTTP no host A. Eu configuro ele lá, né, para ouvir no IP 200.0.0.1, ou seja, ele espera receber conexões HTTP por esse IP aqui. Se alguém mandar pelo IP 67.1.1.2, ele não vai receber, porque o servidor está configurado para só ouvir para esse IP aqui. Mas, né, eu também queria que ele ouvisse, né, no 67.1.1.2. Então eu deveria colocar outra linha lá e falar assim, ó, você também vai ouvir em 67.1.1.2. Mas eu tenho alguns problemas, né? E se esse IP mudar? Tá? E se colocarmos mais uma placa de rede? Eu vou ter que lembrar de vir aqui colocar mais uma linha, né, na configuração do servidor HTTP, caso contrário ele não vai ouvir. Tá? Teremos sempre que cadastrar esse IP. Tá? Se você não quer que isso aconteça, o que você faz? Você manda o servidor ouvir no 000, ou seja, ele vai atender a qualquer IP. Né? A ideia é que ele representa a máquina como um todo. Né? Qualquer IP que chegar destinado a ele, ele vai aceitar. É quase como se fosse a rota padrão, né? Mas com outra aplicação, né? Representando a máquina como um todo. Tá? Então, de novo, eu não posso usar esses IPs aqui que começam com 0. Bom, outro famoso aí, né, é o IP de loopback, né, que começa com 127, né, um IP de loopback. Aqui eu coloquei 127.0.0.1, que é o mais famoso, mas na verdade qualquer IP 127 vai remeter à própria máquina, ele é usado para testes, para comunicação interprocessos. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Então o que eu tenho? Tem uma placa real aqui que é TH0, que vai me ligar, por exemplo, a internet. Então ela é uma placa Ethernet. E eu vou ter uma placa de rede, no caso do Linux principalmente, chamada de LO, que é justamente de loopback, onde ela faz a comunicação com a própria máquina. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso falar, quero acessar o servidor HTTP no 127.0.0.1. Tá? Isso remete ao quê? Vou pegar aqui HTTP, o HTTP vai para o TCP, que vai para o IP 127.0.0.1, que esse IP vai ter atrelado com uma placa de rede LO, que é uma placa de rede virtual. Essa placa vai fazer o quê? Vai dar um loop, tá? E vai voltar né? Vai voltar para a própria máquina, tá? Então chegando aqui, ele faz o processo inverso e chega na própria máquina. Tá? Então novamente eu posso fazer isso para comunicação interprocessos. Então eu quero meu programa A, conversa com o meu programa B, tá? Não preciso reinventar a roda, eu posso usar apelido de protocolo TCP/IP através do endereço 127.0.0.1. Tá? Eu posso usar, por exemplo, para testar serviços de rede. Liguei um servidor HTTP e quero testar. Como é que eu sei, né, qual IP usar, qual IP que está na minha placa de rede? Não importa, eu uso 127.0.0.1, 127.0.0.1, tá? Que provavelmente é um IP que está rodando na sua máquina. Tá? Se não estiver rodando, provavelmente sua máquina terá problemas. Tá? Então eu posso usar esse IP para testar aí, né, meus próprios serviços. Tá? Então é chamado de loopback ou de localhost. Né? Então ele representa o host local ali, a própria máquina. Esse IP não sai da própria máquina. Então não tem como eu da minha máquina tentar acessar, né, um IP na rede, né, 127.0.0.2, por exemplo. Tá? Isso não vai acontecer. Minha máquina sempre vai retornar para ela mesma, ok? Bom, como é que eu atribuo IPs da minha rede? Então aqui nesse exemplo, eu falo assim, eu achei bonito esse 888, que é o IP famoso hoje em dia, que é o IP do Google, né? Mas eu não posso achar esse IP bonito e colocar minha máquina com esse IP. Tá? Imaginando que desse para fazer isso, veja só o problema que pode dar, ok? Então vou lá, né, tentar acessar a máquina 30.0.0.1. Então vai falar que a origem sou eu, 888, né, e o destino é o 30.0.0.1. Tá? Só que lembrando que eu não paguei por esse IP, eu fui lá e coloquei da forma que eu queria. Na prática não dá para fazer isso dessa forma, né, mas eu vou imaginar que dê. Tá? E tem lá o Google que realmente pagou, né, por esse IP. Então, a princípio eu vou mandar isso para frente, os roteadores da internet vão rotear isso daqui, tá? E vão chegar na máquina 30.0.0.1. O detalhe é que essa máquina provavelmente vai responder. Tá? E aí o que vai acontecer? Os roteadores vão estar configurados, se o flash está errado, né, para lá de lá, os roteadores vão estar configurados para rotear para o lugar correto. Falar assim, então o 888 não está para lá, tá? Ele está para cá e vai chegar na máquina do Google e não vai chegar na minha máquina. Tá? Então eu não posso utilizar qualquer IPs. Tá? Então em redes privadas, né, o melhor é usar IPs privados. Esse IP eu posso usar à torta direita, tá? Não precisa me preocupar, porque eles não são roteáveis na internet, eles não vão dar conflitos com os IPs da internet. Tá? Então
né, eu posso usar um IP classe A, por exemplo, que é o 10. Então eu falo, então vai ser o 10881, tá? Minha máquina A, minha máquina B vai ser o 10882, tá? E vou usando da forma que eu quero. Só com um detalhe, né? De novo, esses IPs estão não roteáveis na internet. Então se eu fizer um pacotinho lá, né, vindo 10888, na verdade 10881, para o 30001, o primeiro roteador decente que encontrar isso daqui, fala assim, esse pacote não pode ir para frente, porque o IP10 ele é não roteável na internet, tá? Ele vai ser barrado, tá? Então esse IP não é roteável na internet, tá? Então a princípio não dá para acessar a internet com ele, tá? Da mesma forma, se uma máquina fala assim, é só a máquina 30001 e quero falar com a máquina 10881, tá? Então essa máquina manda o pacote para frente, e a hora que ela vê, né, um roteador da internet ali, vê que é destinado para uma máquina 10, tá? Ele não vai deixar, tá? Então não tem como eu acessar a máquina 10, né, da máquina 172.16 ao 172.31 e a máquina 92.168. Essas máquinas, tá, não dá para acessar na internet. Então não dá para um amigo meu, aprendi a fazer servidor aqui, tenta acessar o meu servidor, né, daí da sua casa aqui em casa. Qual que é o seu IP? Meu IP é 92.6801. Tá? Então você está na sua casa, tentar digitar isso aí, tá? A menos que vocês estiverem na mesma rede, isso não vai funcionar. A gente vai passar pela internet, tá? Esses são IPs não roteáveis para a internet, são só para redes privadas, tá? Isso vai evitar, por exemplo, conflito de IPs, como eu falei anteriormente. O nosso amigo vem aqui, né? Mas como é que um host com IP privado acessa a internet? Tá? Estou vendo aqui, estou com um IP desses, estou acessando a internet. O professor está mentindo? Não, tá? Nesse caso aí, você vai acessar através de NAT, que é outra forma também de evitar desperdícios de IP, né? O NAT é uma solução aí que deu uma sobrevida bem maior, né, para o IPv4. Então, atualmente, né, a gente tem as redes locais com IPs privados, e a gente acessa a internet com um único IP público, né, um único IP válido na internet. Tá? Então, isso é feito através do NAT. Tá? Mas a gente vai ver isso em outra aula, senão essa aula vai ficar muito extensa, tá? Mas isso é um assunto bem importante porque basicamente todo mundo hoje em dia utiliza NAT. Então, se você abrir sua configuração de rede aí, você vai ver provavelmente você está com IP privado, né? Com um desses IPs 10, 192.68, tá? 172.16 até 172.31, e você está acessando a internet, tá? Porque novamente você está fazendo uso do NAT. Então é bem importante compreender NAT hoje em dia para entender redes de computadores. Bom, então concluindo essa aula aqui, né? Classless é o modelo utilizado atualmente para identificar qual parte do IP representa a rede host. Então a forma de identificar a rede host atualmente é a máscara de rede. Tá? Bits 1 da máscara de rede simbolizam rede, tá? Bit 0 simbolizam host. Tá? A máscara de rede deu mais flexibilidade, né, no gerenciamento de rede, deu uma vida maior ao IPv4, então ela evita desperdícios. Tá? Os IPs privados devem ser atribuídos para redes locais. Tá? Isso é uma prática comum, você deve fazer isso, não deve usar IPs públicos na internet. Ali, os públicos são o quê? Os IPs que não são reservados, né? São chamados de IPs públicos na internet. Né? E também existem outros IPs reservados, a gente já viu IP da rede, IP de host é um IP reservado, loopback, tá? de rota padrão, tá? De gateway padrão, tá? E assim por diante. Okay? Então a gente acabou, né, a parte de endereçamento. Tá? Nas próximas aulas aí nós vamos ver o datagrama IP, né? A gente viu o endereçamento, mas falta ver como o protocolo IP funciona. Então a gente vai fazer isso através do datagrama IP. Tá? E muito importante também entender como o NAT funciona. Tá? Então tudo isso está relacionado com IP. Tá? Então eu recomendo que vocês assistam essas próximas aulas. Nos vemos lá, beleza? Até mais.